E chamamos o próximo palestrante, que é o Felipe Castro, executivo de contas em governo do OpenText, com 17 anos em TI, experiência em AppSec, DevOps, da Fortify, e governança de ativos operações de Bridge, Zenworks, palestrantes sobre Open Source e inovação no setor público, com o tema Eficiência, Compliance e Confiança, a ponte entre segurança de software e a governança de ativos. Pessoal, boa tarde. Primeiro de tudo, obrigado aí pela... É a segunda vez, né, que a gente está participando desse evento e é o segundo, né? E tem sido muito importante estar aqui, ver a evolução de cada dia que vocês estão tendo com essa tecnologia. E é mais difícil ainda fazer uma apresentação depois de 3 apresentações ótimas, né? Teve a da Gisele, que foi sensacional. Trabalhei 5 anos em tribunal, então parabéns aí pelo trabalho de vocês. A apresentação do pessoal da S-Manager, que eu acho que já saiu, mas Open Source é um assunto que eu gosto muito também. E a apresentação da Fortinet, que também foi uma ótima apresentação. São parceiros também, a gente integra com eles, tá? Então, o que eu vou falar aqui hoje, na verdade, é um pouquinho complementar ao que foi falado pela Fortinet, né? Como se pode perceber, hoje a segurança de rede ela é muito madura, né? A gente tem Fortinet, tem outras ferramentas que são extremamente maduras, mas tem uma outra parte que geralmente é um pouco deixada de lado, né? Que é a própria aplicação. E cada vez mais com IA, a gente está vendo o desenvolvimento saindo mais rápido e cada vez menos a gente se preocupar com a aplicação. E do outro ponto de vista, né, também tem o ativo, né? O servidor, a máquina do usuário onde roda aquela aplicação, né, onde o usuário acessa aquela aplicação. E isso também é uma parte que hoje não é tão segura, né, que não é tão olhada. Só que quando você olha para a gestão de ativos, não é só segurança. Você também tem que olhar para toda a parte financeira, toda a parte contratual, porque uma máquina que não tem um contrato ativo, que está sem suporte, ela representa um risco para a sua organização. E ela é um risco de segurança também, né? Então é o que a gente vai falar hoje, tá? Eu sou do OpenText, uma multinacional canadense, né? Eu acho que é importante ser canadense hoje em dia, né? Contra o governo americano com o brasileiro está tendo algumas rusgas, né? Brincadeiras à parte. Mas eu não venho representando hoje só a OpenText. Na verdade, eu queria falar primeiro de uma parceria pública e privada, né? E eu gosto de trazer esse caso aqui porque o setor privado e o setor público eles têm que estar em consonância para trazer inovação. E é sobre isso. Eu estou representando, na verdade, hoje 3 empresas, né? A OpenText, que é a empresa que eu trabalho, a Facilmova, que é uma integradora especializada em segurança, e o MTI, que é a empresa pública do estado do Mato Grosso, tá? Então, essas 3 pontas desenvolveram um framework, tá? Um framework de uma parceria pública e privada que se chama DevSecGov, né? O que é que esse framework consiste? Pessoas, processos e produtos, tá? Onde a Facilmova, que é especialista em CyberSec, tem pessoas especializadas. O MTI, por conhecer do governo, ele entende de processos de governança dentro do governo, e eu, na menor parte, entro com produto, tá? Então, o que é esse framework, né? A gente entra com esses 3 P's, faz uma análise de risco, né, dentro da sua organização, analisa uma estratégia de segurança, né? E quando a gente fala segurança, leia-se segurança do ponto de vista de vulnerabilidades, né? De aplicação, leia-se do ponto de vista de cultura de desenvolvimento, né? Seguro, leia-se do ponto de vista de riscos, inclusive de ativos, né? Contratuais, financeiros e outras coisas, tá? Então, é basicamente isso, essa parceria pública e privada que eu venho representar hoje, né? E sobre isso, né? Como medir confiança, eu botei em governo aqui, mas na verdade como medir confiança em qualquer local, né? Cada vez mais a gente precisa encontrar vulnerabilidades organizacionais. E quando eu falo vulnerabilidade, não é só vulnerabilidade de rede, vulnerabilidade de aplicação, é vulnerabilidades contratuais, né? Problemas daquele contrato super importante que o EPROC roda, que não vai ser renovado agora, então a gente precisa se antever, né?
E eu trouxe uma pesquisa da Deloitte, que 94% das empresas não têm visão de ponta a ponta de suas vulnerabilidades. É um número altíssimo, e é uma realidade, a gente sabe, né? E isso não é só para o governo, tá? É, na verdade, no geral, mas imagino também que seja um problema conhecido, né? A gente também precisa gastar melhor, né? Eu acho que todo mundo escuta isso todo dia, né? Então, 25% dos gastos de software em todo o patrimônio de TI são desperdiçados. Até o Vitor deu o exemplo dos novos projetos de IA que cada vez estão mais falhando, porque eles estão começando errado, né? Então, a gente pensa que a gente precisa gastar melhor, né? E a gente precisa reduzir riscos, né? Então, são esses 3 pilares. São coisas bem óbvias, né? Nenhum segredo, né? Mas eu trago eles porque esse é um problema principal de não conhecer a sua superfície, né? Então, quando você... Deu uma quebrada aí, né? Quando você não conhece o seu ambiente, você tem alguns problemas, né? Primeiro se você não conhece onde estão suas aplicações rodando, seu ambiente, seus dispositivos, você tem um tempo de resposta elevado. Quando eu trabalhei, ele disse que eu tenho 17 anos de carreira, na verdade eu completei algumas semanas atrás 18, então já posso ser preso, né, pelas coisas que eu cometi. Era muito comum, lá no passado, quando eu era suporte, o pessoal abrir um chamado e a gente olhar e dizer, poxa, eu não sei onde é que está essa máquina, onde é que eu vou resolver o problema dessa máquina, porque eu não sei onde ela está. Então, quando você não sabe, eu dei um exemplo muito simples, né? Quando você não sabe onde está o seu dispositivo, onde está aquela aplicação, né, a arquitetura corporativa daquela aplicação, você tem um tempo de resposta mais elevado, né? E se você tem um tempo de resposta a incidentes mais elevado, o seu custo também é inflado, né? E, obviamente, seu compliance, né? Nada de outro mundo. Então, você precisa conectar a visão de vulnerabilidades de software e também o inventário, né, de TI. Né? Eu acho que é um problema de todo mundo quando se fala em inventário, né, de TI. Né? E entender está cada vez mais difícil. Antigamente, você só tinha o seu data center. Agora você tem a AWS, a Azure, o GCP, o outro site, né? Aplicações que rodam na ATI. Então, é difícil até você visualizar onde estão as coisas. Né? Então, é quase impossível. Né? É difícil de verdade. Né? E o que é que a gente propõe? Né? A gente propõe uma ponte. Né? A gente tem um produto que ele consegue visualizar desde a concepção do código, no seu dia a dia, enquanto o desenvolvedor está codando, né? Se aquele código está inseguro, se aquele código é um código que pode representar risco à sua organização. Como ele faz isso? A gente falou muito de IA, não era o foco aqui, mas é basicamente IA. Eu tenho um plugin, né, na ideia do seu desenvolvedor, que funciona como um assistente de desenvolvimento. Enquanto ele vai desenvolvendo, ele vai avisando. Porém, do ponto de vista de segurança. Não é um cursor, né? Ele não vai desenvolver o código, mas ele entende que o código não está usando as melhores práticas, já avisa e te mostra um exemplo. Né? Quando esse código ele passa para a produção, ele está rodando no servidor, muitas vezes a máquina de um usuário está acessando, é aí que a gente tem que gerenciar o ativo. Né? Isso é muito importante. Né? Eu acho que todo mundo conhece o NIST, né? Que é o Instituto de Padrões norte-americano, e um dos pilares de cibersegurança, de defesa de cibersegurança do NIST, é gerenciamento de ativos. Então, o que ele fala? Né? Ele diz que você precisa conhecer a superfície de ataque, né, para poder resolver os seus problemas, né, para poder evitar ataques. Porque, como eu citei, você pode ter a aplicação segura, mas muitas vezes o usuário está usando uma máquina lá com Windows 98 que está super desatualizado, super legado. Ou pior, né, o usuário deixou a senha dele plugada aqui na máquina, né, que acontece muito também. Então a gente tem que fazer a ponte, desde a aplicação segura até a chegada ali em produção. E como a gente faz isso? Tá? A gente consegue gerenciar todo o ciclo de vida do seu ativo. Aí quando eu falo ativo é qualquer coisa que é relevante para a sua organização, desde um servidor a um computador, a um carro, a um ar-condicionado, porque isso pode representar risco para a sua organização. Imagina que você tem um data center e o seu ar-condicionado está dando problema todo mês no data center. Pode ser que você tenha um risco aí, né, de perder o seu data center por causa de um ar-condicionado com problema. Então,
é não só do ponto de vista de segurança, mas do ponto de vista de manutenção desse processo. E eu consigo inventariar todos esses ativos de TI, não TI, como eu citei, né? Eu consigo fazer conformidade de softwares que estão rodando nesse seu ambiente. Então, eu consigo avaliar no seu ambiente se alguém está rodando algum software que não deveria estar executando. E eu também consigo avaliar o número de licenciamentos, né? Porque muitas vezes vocês estão usando o software e o software não bloqueia licenciamento. Então, na conta mais tarde, né? Então, quando você faz conformidade de software, é também para te ajudar nisso, para evitar que custos extras aconteçam dentro da sua organização, tá? Eu consigo gerenciar todo o ciclo de compra também, né? Desde a concepção, ao recebimento, ao contrato, né? Ao fornecedor ter uma visão não só de segurança daquele fornecedor, saber, por exemplo, que aquelas máquinas que o fornecedor fornece, elas têm algum problema de segurança, mas também saber que tiveram problemas, incidentes com ela, ou que a manutenção está acabando, e por aí vai, tá? Olhando para cá também, eu consigo fazer a mesma coisa de tudo isso que eu citei por aplicação, tá? Então, eu consigo mensurar essas visões aí de risco por aplicação. Aqui está um pouco pequeno, né, porque está branco, mas basicamente eu consigo ver ali os riscos das minhas aplicações, quais são as aplicações mais inseguras, e tudo isso juntando ativos TI, ativos não TI, aplicações, isso culmina numa visão de risco completo do seu ambiente. Tá? E quando eu falo risco, é risco de qualquer tipo de entidade, tá? Desde usuários, a máquinas, a domínios, a localizações, a, por exemplo, arquivos também, né? Falaram de DLP aqui, né? Quando eu culmino numa visão de risco, é risco total, né, do seu ambiente, seja financeiro, seja de segurança, né, seja do ponto de vista técnico, né? Ou do ponto de vista também do seu próprio negócio, porque eu consigo criar regras de conformidade aqui também. Se para vocês, por exemplo, rodar um Adobe é um risco de não conformidade, a gente pode criar esse tipo de regra aqui dentro também, tá? E eu trouxe no final 2 cases, tá? São totalmente diferentes, é só para vocês verem como a amplitude do que a gente consegue fazer, né? O primeiro é o TSE, acho que todo mundo conhece, e o TSE e o TRE de Tocantins também, né? Não sei se tem alguém aí, são clientes nossos, né? Especificamente o TSE passa o código da segurança das urnas eletrônicas dentro desse produto, né? Para eles terem visibilidade total do código-fonte, né? Rastreabilidade de versões, análise contínua de vulnerabilidades, e ele também estrutura uma cultura de segurança desde o começo, né? Os desenvolvedores lá do TSE eles são bem criteriosos no processo de desenvolvimento seguro, né? Do mesmo jeito que tem um caso de uso bem de segurança para aplicações, eu tenho um caso de uso de gestão de ativos muito focado em financeiro, né? O MTI, né, eu gosto de citar ele porque não é casa de ferreiro, espeto de pau, ele montou esse framework e ele usa também, né? Dentro de casa, ele é um provedor de nuvem para os estados, né, como uma AWS, vamos dizer assim, e ele precisa emitir faturas para os clientes deles. Então, ele usa o nosso produto para validar se o que de fato está sendo cobrado para o cliente está de fato batendo com o que ele está cobrando no financeiro. Então, ele faz uma visão de gestão de ativos puramente financeira. Isso aconteceu há cerca de 6 meses, esse projeto começou, e a gente já eliminou quase todas as cobranças indevidas, né? Uma governança viva em tempo real, e houve uma redução de 30% nos custos aí deles. Tá? Então, são 2 cases bem diferentes, um de segurança aplicada à aplicação e outro de financeiro. Porque quando a gente fala em risco, né, novamente citando isso, risco para a sua organização não é só o risco de segurança, é o risco contratual, é o risco financeiro, é o risco daquele ativo e do que ele representa para a sua empresa, né, para a sua organização. No mais é isso, gente. Agradeço aí novamente, tá?
Muito obrigado.